Antes de eu ler Tiago 15, diga assim, ó. Existe o ministério angelical. Qual o significado da palavra ministério? Quem sabe? Ninguém sabe? O significado da palavra ministério, biblicamente falando, o que é? Serviço. Então os anjos trabalham. Não trabalharam, trabalham. Então existem os anjos que trabalham. É por aqui, se o Senhor deixar, eu quero te entregar algo. E se você pegar, sua vida muda a partir de hoje. Eu não vou conseguir te entregar tudo que ele me deu durante o dia, mas uma parte. Então veja bem, no tanque de Betesda, o anjo trabalhava. O anjo descia, se movimentava, e aquele que manifestasse a fé primeiro era o quê? Então, aquele que se manifestava primeiro recebia a cura. Aquele que colocava a fé em prática, no mover das águas, era curado. Então existia o ministério dos anjos, ministério angelical. O ministério dos anjos, ou seja, existem anjos que estão ao trabalho de quem? De Deus. E o trabalho desses anjos é guardar a minha e a sua. Vou profetizar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai morar na eternidade aqui? Então deixa eu voltar a profecia para você. Tem anjos do Senhor guardando a minha e a tua vida. Quem crê nisso? Que a Bíblia diz que os anjos do Senhor nos guardam. A Bíblia diz também que tem anjos que trabalham ao meu e ao teu favor. Segundo a vontade de quem? De Deus. Tem anjos que trabalham ao nosso favor, mas segundo a direção de Deus. É Deus que ordena. Diga assim, não se deve idolatrar, adorar anjos. Não se deve. O anjo não veio para ser idolatrado, nem para ser adorado. O anjo veio para receber comando. Você dá um comando, segundo, em nome de... Você dá um comando, Senhor, dá ordem aos seus anjos, que tire todo impedimento, toda barreira, toda seta na minha vida em tal área. Qual é a área da tua vida que você quer? Se você tiver uma vida, diga oração. Se você tiver uma vida de oração, os anjos se mani. Olha o que eu aprendi com o Senhor hoje. É forte o que ele me falou. Eu orando com o Senhor, ele falou, filho, eu te chamei para participar, você faz parte do meu time. Estava orando com o Senhor, ele falava para mim assim, fica comigo, descansa teu coração em mim. Aí ele falou assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito. Aí ele falou assim para mim, e os anjos? Com você nós somos 5. A Bíblia diz que Deus fala com o anjo daí, então eu sou esse, pela misericórdia, o anjo da igreja. Deixa eu te falar algo. Quando eu orava, aí o Senhor começou a falar algo comigo. A oração de muitos é assim, eu vou orar a Deus e Deus vai me abençoar, mas existe uma tragédia. Peraí, ninguém vai ao Pai se não for pelo... Então, para mim chegar até o Pai, eu tenho que reconhecer e obedecer ao Senhor G. E depois que eu estou junto, que eu reconheci o Senhor Jesus, eu tenho que ouvir e aprender a palavra e ter comunhão com o Espírito. E depois que eu já tenho intimidade com o Espírito Santo, ele começa a me revelar os mistérios da paz. Ele abre a porta das revelações do mistério da palavra. E aí, quando eu começo a meditar na palavra, Senhor, por que está escrito isso? Por que só naquele momento o Senhor falou assim, ó, o anjo descia e movia as águas? Por que quando o Senhor foi levado em espírito ao deserto, após 40 dias, os anjos vieram e te serviram? Então, se você começar a andar na Bíblia, você vai começar a ver que tinha as manifestações dos anjos da parte de... Então, existe na Bíblia vários relatórios do ministério dos anjos em ser. Então, por aqui começa um pouco do que eu quero te falar. E aí o Senhor falava assim para mim, é claro, algo que eu já falei antes, mas ele me deu consciência hoje. Tem como você ir numa audiência, seja qual for, amanhã você tem uma audiência, tem como você chegar lá, entrar, sentar perante o juiz e expor o que está acontecendo, qual é a causa? Tem como você fazer isso? Você precisa de quem? De um advogado.
Você precisa de um representante. E aquele representante vai ali montar aquela peça, ou seja, vai reger tudo aquilo que diz aquela causa e vai te representar. Ele vai falar a linguagem do Ju. Esse é o nosso Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não oramos, não sabemos orar como convém. Mas ele intercede por nós com gemidos. Então, rapidamente, com base bíblica, eu poderia passear, mas ele falou para falar a respeito de cura e libertação primeiro. E depois, se ele permitir, eu vou dar continuidade a respeito dos anjos. Quem crê aqui? Deixa eu te dar consciência. Mas como é que os anjos do Senhor vai vir me ouvir? Como é que os anjos do Senhor vai me servir? Diga assim, oração. Tiago vai dizer assim, ó, 5,15. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão o quê? Peraí. Ele é perdoado através da orar? A oração da fé salvará quem? Oração da fé. Pega essa chave aqui, ó, e eu vou te mostrar o porquê. Muitas das vezes você tá assim, ó, eu tô orando em espírito. Amém. Mas tem momentos que você vai ter que verbalizar, tem momentos que você vai ter que clamar. Ó, vou dar uma direção rápida. Diga assim, quando eu clamo, os anjos ouvem. Diga de novo, quando eu clamo, os anjos escutam. Quem crê nisso? Só que os anjos ficam esperando o comando de quem? Desde criança, alguns aqui, antes de você ser evangélico, você já ouviu falar que anda com você o anjo? O anjo é real. Está na Bíblia. E aquele anjo, ele zela pela mim e pela tua vida, para que eu e você venham herdar a salvar. E como é que aquele anjo trabalha? Diga assim, agora vai pegar alguns. Por que oração? Por que o poder de Deus? Aí eu estou entendendo, Deus falou comigo. Sabe por que você deve se render, orar? E muitas vezes você sente um arrepio, vem um desejo de chorar, e você vai se rendendo? Diga assim, energia. Naquele momento vai gerando no corpo arrepio, ondas de energia, sim ou não? Essa energia atrai a presença dos anjos de... Quem está entendendo? Essa energia atrai a presença dos anjos. Diga assim, os anjos se alimentam da glória. A Bíblia vai dizer que tem anjos dizendo constantemente. O que eles dizem? Mas se ficar só nas minhas palavras, está errado. Calma. Põe lá no 16. Confessai a vossa culpa uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus... Então diga assim, a oração tem que ser verbalizada.